Salve, torcida! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Careca Vascaíno. Galera, que jogo horroroso de hoje, cara. Um jogo pra esquecer, irmão. Um jogo péssimo. Infelizmente, a gente está à véspera de uma semifinal da Copa do Brasil, nos jogos mais importantes dos últimos anos do Vasco. E a gente toma uma cipuada de 3-0 do São Paulo, com direito a olé. O Vasco entra com o time titular, com Payet e Coutinho, que puta que pariu. Muita gente pediu isso. Quando saiu a escalação, muita gente dizendo, agora sim, que legal. Só que assim, não é o Payet e o Coutinho de 10, 15 anos atrás, ou 5, 6 anos atrás, não. É Payet e Coutinho agora, que nenhum dos dois estão jogando bem, fazendo excelentes partidas, nenhum dos dois. E aí, bota os dois juntos, a gente tendo na zaga Michael e como cabeça de área, puta que pariu, Cocão e Hugo Moura. Puta, não vai dar certo, irmão. Se Payet e Coutinho tivessem jogando bola pra caralho, você ainda tinha que pensar, vou botar esses dois juntos. Por que você tinha que pensar? Porque você tem Cocão e Hugo Moura, irmão. E na zaga você tem o Michael. Mudou alguma coisa? Léo, Pelé e Michael? E eu falei isso aqui. Estão pedindo pra tirar o Léo Pelé. Vai tirar o Léo Pelé e quem entra é o Michael. Se pedir para tirar o Michael, quem entra é o Rojas. Senhor! Sempre quem está no banco é melhor do que quem está jogando. 2 partidas só. 2 partidas você já muda a sua opinião. Entramos com o time titular. Galera, olha só, o Vasco ainda não está livre do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, não, cara. Não dá para se dar ao luxo de poupar jogadores. Uma partida dessa importantíssima também no Campeonato Brasileiro contra o São Paulo. O Vasco, agora no Campeonato Brasileiro, fará jogos dificílimos. Bahia, Botafogo, Fortaleza, Inter, Corinthians, Atlético Goianiense, Atlético Mineiro e depois o Cuiabá. São 8 jogos, 5 contra times acima do Vasco na tabela e 3 jogos contra times abaixo do Vasco na tabela, sendo que 2 desses jogos são fora de casa, contra Corinthians e Cuiabá. Ainda temos um jogo do primeiro turno contra o Cuiabá em São Januário. E a gente tem que pontuar, irmão, pelo amor de Deus. Quando a gente caiu com o Jorge Salgado, esse demônio na presidência do Vasco, a gente precisava de 7 pontos em 7 jogos. Hoje a gente precisa, teoricamente, de 8 pontos em 9 jogos. Não é possível. Não é possível que esse fantasma irá nos assolar de novo no finzinho do campeonato. Não é possível, cara. Não é possível. Mas o que a gente está vendo, o Vasco jogar, puta que pariu, o time caiu demais de rendimento, se bem que a gente nunca jogou bem, irmão. O Vasco nunca fez uma partida muito foda. Jogamos pra caralho. Tem gente que me critica ainda quando eu falo isso. Puta que pariu. O Pedrinho salvou o Vasco. O Pedrinho trouxe Maxime Domingues, Jean Davi, Emerson Fittipaldi, esse tipo Colômbia aí que não joga porra nenhuma. O Coutinho, que já estava negociando a sua vinda com a 777. E aí veio isso aí. Esses dois não merecem nem ser falados, né? Que é o Souza e o Alex Teixeira. Pelo amor de Deus. Vieram de contrapeso ali com o Felipe Coutinho. Esquece esses, tá? Eu não vou nem colocar na balança esses aí. Mas veio o suíço, Maxime Domingues. Veio o tipo Colômbia, o Emerson Rodrigues. Veio o Jean Davi e o Coutinho. Só o Coutinho que desses aí se sobressai ainda. Apesar de não estar numa fase boa, mas é um grande nome. E os outros? Esse Emerson Rodrigues aí tá sendo titular, ele é ruim pra caralho. Tá sendo titular porque o Adson se machucou, porque o David se machucou. Olha pra quem o cara reserva, irmão. E você fala isso, você é crítico, você só fala mal. Irmão, tu não tá prestando atenção no que tá acontecendo com o Vasco. Pior do que a derrota de hoje foi a matéria publicada lá no Globo.
dizendo que a BTG negocia um empréstimo com o Vasco com as garantias da Vasco SAF. Garantias que o Vasco não tem, dos 39% das ações. O Vasco não tem isso ainda hoje, cara. Como que o Vasco irá negociar coisa que não é dele? E na matéria, que logo depois veio uma notícia, glória a Deus, com um comunicado do Vasco dizendo o seguinte, olha, isso aí não desmente que esteja negociando, mas diz assim, não, nessas condições aí não, nessas condições não. Uma aberração da natureza, irmão. O Vasco negociar os 20%. Olha isso, cara. O Vasco hoje tem 20%. Lembram que foi penhorado 10%? E 10% não podem ser negociados pela lei. Pela lei, o clube tem que deter 10% das ações. Aquelas de classe A, né? Que impedem que mude nome, que impede que mude cores, que impede que mude domicílio. Mas na reportagem diz que o Vasco negociaria esses 20%, lembrando que 10% estão sob penhora. Ou seja, o Vasco deveria resolver essa penhora, né? Deveria pagar. Por que não pagou ainda para deter os 30% de novo? Eu não sei. Porque dinheiro entrou para isso. Mas diz que o Vasco negociaria os 39%. Ô senhor, que não é do Vasco. Não é do Vasco. O Vasco não ganhou a ação na justiça. O Vasco não ganhou a arbitragem. Para o Vasco negociar 39% que estão em arbitragem, que estão na justiça, que o Vasco bloqueou a porra toda, né? Não sei porquê. Mas o que me chama a atenção é o BTG. Ô senhor. BTG. E isso me causa mais espanto, me deixa de cabelo em pé, muito mais do que uma derrota hoje do Vasco para o São Paulo. Apesar da gente estar na situação que eu já discorri sobre isso. Mas, irmão, na boa. Cara, o que saiu nessa reportagem absurda do Globo, e eu lembro para vocês que o Pedrinho foi um ex-funcionário da Globo, dizendo que o Vasco negociaria 59% das ações da Vasco SAF por 165 milhões de reais. Puta que pariu, irmão. Não acredito nisso não, cara. Eu falei, essa porra é mentira, não é possível, cara. Mas onde há fumaça, há fogo, irmão. Onde há fumaça, há fogo. Tem coisas aí sim, a gente tem que dar glória a Deus da Lindenhall lá nos Estados Unidos, que está impedindo sim muita coisa a ser concretizada dentro dessa SAF maldita que fizeram com o Vasco. E tem muita gente batendo pau. Eu vi hoje um cara dizendo, que venda logo, vende logo. Puta que pariu, um cara desse é vascaíno. Amigos, olha só. Prestem atenção no que está acontecendo com o clube. Não só no porra do campo e bola. Prestem atenção no que está acontecendo fora. Você vê uma atenção vascaínos, que só fala de campo e bola. Quando fala de política, é só para passar pano. Com 14 mil pessoas simultâneas. Diminuiu, né? Diminuiu. Glória a Deus. Mais 14 mil simultâneas. Você vê um Sérgio Frias hoje falando de coisas importantíssimas, com 67 pessoas assistindo a live. Você vê um Pega na Geral, com um membro do Conselho Fiscal dando a sua opinião com menos de 200 pessoas lá simultâneo. Vai pra puta que pariu, irmão. O Vasco hoje é um reflexo da sua torcida, dos seus torcedores. Você fala coisas aqui, o Leven é fanfarrão, o Leven é lunático. Mas o cara acreditou no ex-traficante. Não acredita num brasileiro de sucesso na sua vida. Ele é eleito em 2020. O sócio elegeu ele para que ele pudesse implementar todo aquele projeto dentro do Vasco. Né? O sócio elegeu ele. O projeto Somamos nada mais é do que um gerador de receitas novas para o clube. É tudo baseado nisso. Coisa que entra presidente, sai presidente e as receitas do clube são as mesmas, ou piores até. Mas não, esse é lunático. Aí deixam de acreditar num torcedor do Vasco, num cara vascaíno, num brasileiro, para acreditar, sabe em quem? Num ex-traficante de drogas, irmão.
num agiota que cobrava mais de 700% de juros em empréstimos lá nos Estados Unidos. Um cara condenado, que a empresa está a ruínas, se farelando, e aí surge outra que é do mesmo tipo, que é a que bancava tudo isso. E eu já vi torcedores do Vasco dizendo, não, agora a gente tem a CAP. Agora a gente tem a CAP. A CAP é milionária, 77 não era não, mas a CAP é. Vai pra puta que pariu, irmão. Porra, pelo amor de Deus, cara. Para e não comenta nada, cara. Não fala nada. Fica quieto. Ó, fecha o cu. É o melhor que tu faz, irmão. Porque você vai dar opinião, você vai falar coisas e vai ter muita gente que vai na tua onda. Cala o cu, cara. Não se mete nessa porra. Essa matéria da Globo não foi feita por acaso, apesar do Vasco, a diretoria do clube, ter emitido uma nota dizendo que nesses termos isso nunca seria aprovado, porque eles pensam no Vasco e o caralho. Isso não foi feito por acaso. Na melhor das hipóteses, isso foi feito para ver a reação do público, como o vascaíno se sentiria com uma revenda nesses termos, nessas condições. E ainda tem gente achando que não, que isso, porra, tá vendo? É mais um boato, mais uma falácia. Quem estava na gestão do Vasco ontem era roxo e amarelo. Hoje é amarelo e roxo. E o cara ainda acredita que essas porras são falácias. Pelo amor de Deus, cara. Você vive em que mundo? Hoje o Vasco tem uma grande oportunidade de se juntar, de se unir. Você vê aí um Sérgio Frias, você vê um Leonardo Rodrigues, um Pedro Strozenberg, um Levenciano, dizendo o seguinte, olha, estamos aqui. Chamem a gente. Por que esses caras não chamam? Não, vem cá, vamos somar. Vem cá. Pra acabar, né, com essas falácias, né, com os lunáticos. Acaba com os lunáticos, porra. Olha, o Vasco tá num momento difícil pra caralho e a gente vai chamar a oposição. Vamos chamar esses caras aqui pra vocês verem que não tem jeito, né? Vamos desmascarar esses caras. Chama eles, porra. Acaba com essa porra dessa falácia de que fulano, de que Beltrano daria jeito e não daria. Chama, porra. O momento do Vasco é esse. O Vasco está... Galera, olha só. A gente está passando por um dos piores momentos do Vasco na sua história. Eu não estou falando de campo e bola, estou falando fora dele. Um dos piores momentos. Dividiram o Vasco em dois. O Vasco, com 126 anos de história, construiu 700 milhões de dívidas. A Vasco SAF, em 2 anos, construiu a metade dessas dívidas. Hoje a gente está no regime centralizado de execuções, que se o Vasco não pagar 60% desse regime centralizado, dessas dívidas que estão no regime centralizado, se o Vasco não pagar 60%, qualquer credor, em 6 anos, qualquer credor pode pedir a falência do clube. Já estamos na metade desse período e não pagamos absolutamente nada do RCE. Só pagamos juros. Iremos pagar daqui aos próximos 3 anos mais de 60% desse valor para que nenhum credor possa pedir a nossa falência? Vamos entrar em recuperação judicial. Você sabe o que é isso? Recuperação judicial, que é a matéria do BTG, fala sobre isso. Amigos, olha só, enquanto você, vascaíno, não se preocupar com o que acontece fora do campo e bola, é muito bom, né? Você só se preocupar com campo e bola, mas aí você está vendo. Influencia diretamente no que está acontecendo dentro de campo. O Vasco hoje, com o que fizeram com o clube, é uma bomba relógio prestes a explodir. E só você, meu amigo, pode impedir que tudo vá pelos ares. E ó, seja rápido, tá? Porque o pavio, ó, tá bem curtinho mesmo.